Olá, queridas mulheres poderosas que estão aqui ou que vão chegar aqui nessa live. É com muito prazer que hoje eu estou iniciando essa jornada de volta para casa. Então, se você é nova, se você ainda não me conhece, eu sou Cristina Almeida, eu sou terapeuta, hipnoterapeuta, tenho 45 anos, tenho um filho de 8 anos e atualmente eu vivo em Portugal. Já estou aqui há mais de 15 anos. E você pode às vezes questionar por que eu comecei essa jornada a falar justamente desse tema. Então, eu escolhi estudar sobre esse tema, falar sobre esse tema para ajudar outras mulheres, porque isso também faz parte um pouco da minha história. Eu comecei a entrar para o mundo do autoconhecimento em 2019, onde eu comecei a desenvolver problemas no relacionamento que eu estava na altura, e depois, em consequência disso, uma depressão. Eu fui diagnosticada com uma depressão pela minha médica de família, só que eu me recusei a tomar medicação, a seguir todo o protocolo terapêutico que os médicos mandam, todo o protocolo de tratamento, né, que é indicado pelos médicos. Não estou dizendo que você não deva tomar medicação, eu estou dizendo que foi a minha história, foi a opção que eu fiz naquele momento. Então, eu decidi investigar o que estava por trás de todo aquele contexto que eu já vinha vivendo, não só no relacionamento agora, mas de toda a minha história, né? Desde quando eu morava no Brasil, quando eu vivia no Brasil, eu tinha situações que eu não vivia bem, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu desejava. Então, eu fui procurar entender qual era a história, qual era o contexto. Então, se você está passando por essa situação ou tem um passado com esse histórico, seja muito bem-vindo, que com certeza o que será tratado aqui nessa jornada de 21 dias vai fazer sentido para você. Outra coisa que eu quero combinar com você desde cedo, porque o que é combinado não custa caro. Tem duas coisas tem dois valores que para mim são muito importantes, que é liberdade e respeito. Então, se em algum momento você não concordar com aquilo que eu vou falar, se você achar que não faz sentido na sua vida, tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode colocar de lado e seguir a sua vida sem problema nenhum. Você pode, como a gente diz, fazer um ouvido de mercador, entra 100, sai 500 sem problema nenhum. Mas na casa dos outros, as regras são as dos outros. Se você quiser trazer alguma dúvida, algum esclarecimento, quiser partilhar de uma informação sua, é muito bem-vinda. Eu vou respeitar a sua opinião, mas deixe que ela seja colocada de uma forma amorosa, ok? Então, já que nós estamos acordadas e já foi dado o esclarecimento, vamos aqui entrar no nosso conteúdo. Então, se você sente que está passando por alguma situação e você pode ter percebido, você ao longo desse processo, você pode estar pensando, onde foi que eu me perdi? Tem alguma situação que você observou que a partir daquele momento você se perdeu? A partir daquele momento algo aconteceu que trouxe para você esse sentimento? Se você lembrar dessa memória, escreva para mim, mesmo que você veja essa live depois, escreva para mim nos comentários qual foi o momento que você sentiu que você perdeu de si mesma. Então você pode pensar que foi às vezes ou na maternidade, ou no casamento, ou numa separação, ou em algum outro momento da sua vida, na perda de um ente querido, em alguma circunstância. Mas eu quero mostrar para você que essa origem, na verdade, não é daí, tá? Você pode essa situação pode estar te mostrando um problema que está muito mais lá atrás. E eu vou mostrar para você onde foi que possivelmente isso aconteceu. Eu tenho aqui um auxiliar hoje e eu quero que você olhe agora que você pode ter pensado assim: será que onde foi que isso aconteceu? Então, eu quero que você volte na sua infância e você aqui com esse bonequinho, você imagina que esse bonequinho é você. Então, o que que acontece? Aqui, quando você era pequena, na sua família, que com certeza, né, não tinha muita instrução, não sabia te explicar as coisas da melhor forma, onde você estava passando por algum momento de aprender a fazer as coisas, de curiosidade. Só que aí, você, por passar por essas experiências, às vezes não houve um acolhimento, não houve uma orientação.
E aí, pelo contrário, ali naquele momento, alguém disse para você assim: você é burra. E aí, você, enquanto pequena, pegou esse rótulo e ficou aqui em você. Aí depois, você, em alguma circunstância, você estava fazendo alguma coisa que o seu pai ou a sua mãe te pediu para fazer, ou alguém, e aí veio mais um rótulo: você não sabe fazer nada direito. Ou então você ouviu assim: você é preguiçosa, você é lerda, ninguém nunca vai gostar de você por esse seu jeito, você é feia, você é muito sensível porque você chorava, você expressava aquilo que você sentia, ninguém te suporta. E você foi recebendo todos esses rótulos. Todos esses rótulos ficaram assim. Então, você na sua primeira infância, você e na sua segunda infância, que são os momentos mais marcantes da nossa vida, da nossa história, você pode ter recebido todos esses rótulos. E aí o que acontece? Você cresceu, foi para a sua vida e está seguindo, né? A vida está continuando. Você segue aí e às vezes essa vida está aí no automático, né? Você passa a viver no automático. E hoje, em algumas circunstâncias, você não sabe onde foi mais que isso aconteceu, de onde foi. Hoje vai aparecer para você diversas situações e você vai falar: ah, o problema sou eu, ah, o problema é isso, ah, o problema é aquilo. Só que o problema não é o problema, ele só está trazendo uma denúncia para você. E é justamente isso que nós vamos olhar. Eu quero que você reflita e perceba onde foi a origem de que hoje você duvida de você, você duvida da sua capacidade, você acha que você não é boa o suficiente. Aí você foi assumindo papéis e às vezes até esqueceu de viver. Você assumiu, mas você não viveu na autenticidade, na essência. E aí, pouco a pouco, você passou a viver no automático. Por quê? Você deixou de viver para sobreviver. E aí hoje, o que acontece? Hoje acontece justamente isso aqui. E você não sabe por que é. Hoje você é uma mulher adulta, crescida, mas que carrega uma criança ferida, muito ferida emocionalmente, muito abalada emocionalmente. E aí, às vezes, você pensa que é o seu corpo, o seu tom de pele, a sua cor de cabelo. Você pensa que são muitas outras coisas. E aí você passa a viver, a sobreviver, porque você não entende qual é o seu verdadeiro valor. Você não sabe onde foi que começou o problema e você não sabe encontrar a solução. Então, essa jornada é para trazer para você reflexões que ainda dá tempo, que você pode estar vivendo o papel que for, porque nós mulheres temos essa missão, nós temos esse mover na vida. Nós podemos ser mães, filhas, esposas, namoradas, trabalhadoras, empreendedoras. Nós temos diversos papéis e nós vamos precisar dar resposta a todos esses papéis que você escolheu. E tá tudo bem. E agora eu quero que você olhe para essa criança, esse bonequinho aqui que representa a sua criança interior, e me responde: onde foi que você mais sentiu saudade de você? Quando foi que você sentiu mais saudade de você? Você quer se reencontrar com essa pessoa novamente? Você tem vontade de se reencontrar com essa pessoa novamente? Você tem vontade de ouvir a sua própria voz, que de repente ela está há tanto tempo abafada, que você não fala, que você não consegue expressar?
Você quer aprender a colocar os seus limites de forma saudável e respeitosa, para que você também seja respeitada? Você acredita que isso é possível? Conta aqui para mim se você acredita que é possível. Quando eu atendi a minha primeira cliente, ela estava em um estado de emocional bem lamentável. Ela era uma mulher de 43 anos e ela achava que tudo que acontecia com ela era culpa dela. Ela não entendia por que as coisas aconteciam, né? Porque ela estava vivendo aos 43 anos com aquele resultado. Ela não tinha um relacionamento, ela não tinha filhos, ela não casou. E não que isso seja nada obrigatório para uma mulher, mas ela tinha esse desejo. E ela se sentia extremamente frustrada porque ela não tinha alcançado todos esses sonhos que para ela era uma realização. E quando ela fez o processo terapêutico dela, quando ela fez o processo dela, que eu a segui, nós encontramos, para além da mulher ferida, algo muito mais para trás. Nós encontramos a origem daquela dor. Era uma criança que ela não se sentiu amada pela mãe, o pai era ausente, então tudo ela achava que era ela. Ela apanhava muito, ela relatou para mim, que ela apanhava muito, a mãe dela não tinha paciência, então tudo a mãe batia nela. Então ela questionava por que ela apanhava tanto. Era por causa dela. Ela acreditava que ela não era boa o suficiente. Imagina como que essa mulher vai ter hoje força para enfrentar outros desafios, para enfrentar outros papéis na vida dela, com essa criança ferida com todos esses rótulos, porque ela acreditou tudo isso aqui, ou mais, né? Com certeza dentro dela tem uma percepção muito negativa. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje na nossa vida, em qualquer área que você possa imaginar, é sobre o nosso autorreflexo, o nosso autoconceito. É um reflexo do nosso autoconceito. O que você acredita como verdade sobre você é que vai determinar os seus papéis na vida, se eles serão bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Então, a nossa criança interior, com a sua percepção e com as suas interpretações, ela pode estar nos auxiliando ou ela pode estar nos sabotando. E se você, assim como eu, não tinha informação nenhuma há 6 anos atrás, se você não sabe qual é a origem dos seus problemas, se você não sabe por que as coisas estão sempre voltando ao mesmo, sempre repetindo o padrão, você com certeza deve achar que é sobre você, ou que você não tem sorte, que todo mundo consegue, que você não consegue. Mas eu posso te garantir que não é sobre você. E quando eu comecei a descobrir isso na minha vida, eu percebi que existia contextos, existia todo um histórico lá atrás que eu precisava entender para que eu pudesse dissolver todo aquele mecanismo de dor que eu vinha manifestando na minha vida, na minha realidade, só que naquele momento eu descobri que também era possível dar um basta. E eu dei um basta. E eu decidi dar um basta, e todos os dias eu dou um basta. Porque eu quero fazer novo de agora por diante. Mas é um processo, é uma jornada que não me dispensa por conhecer, não me dispensa de fazer o meu trabalho, porque isso é um trabalho individual. É um trabalho que você pode ter um auxílio. Você pode ter um auxílio de um terapeuta, de qualquer outro profissional. Mas o movimento, ele precisa ser seu. Sábado eu atendi uma cliente e eu passei para ela também toda a orientação, né, do protocolo que ela deveria fazer, da reprogramação que ela deveria fazer. E quando foi no dia seguinte, eu mandei mensagem para ela perguntando se ela tinha conseguido fazer, porque ela disse que não conseguia fazer a meditação. E ela disse para mim, eu ainda não consegui. E eu disse para ela, seria bom que você comece, se você quer algo diferente na sua vida, se você quer uma realidade diferente na sua vida, é bom que você comece a colocar como uma rotina. O seu autocuidado precisa ser uma rotina. Então, porque o conhecimento, ele só tem utilidade e ele só vai trazer benefícios para você se for aplicado. Não adianta você procurar o melhor terapeuta, as melhores técnicas, se você não interioriza o conhecimento. Se você também não paga o preço de querer fazer essa mudança acontecer na sua vida. Então, é essa a proposta.
que eu vou trazendo aqui para vocês nesse momento, para que você possa tomar consciência que os seus pais não tiveram culpa, porque eles fizeram o melhor que eles podiam e que eles faziam. E que eles também agora não têm essa responsabilidade sobre você, mas você tem. A responsabilidade de cuidar dessa criança interior ferida com todos esses rótulos só depende de você. Você agora é que vai ser essa adulta consciente que eu olho para você, eu cuido de você. E aqui você precisa entender onde foi que aconteceu essas memórias que te marcou. E aqui nós entramos com conhecimento da ferramenta maravilhosa que é a hipnoterapia, que você consegue acessar a informação, você consegue acessar a memória e a gente consegue fazer a reprogramação. E aqui também você vai entender que às vezes você pode carregar uma raiva, uma mágoa muito grande dos seus pais, porque eu também carreguei. Eu tive uma mágoa muito grande da minha mãe e tive muitos problemas com a minha mãe. Mas quando eu entendi que a responsabilidade da minha mãe já não era mais dela, agora era minha, porque eu já era uma mulher adulta. Então eu não poderia ficar lá atrás esperando, querendo que ela fizesse tudo por mim, que agora era o meu dever de fazer. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a assumir a autorresponsabilidade pela minha vida. E se você participar dessa jornada, você vai tomar consciência cada vez mais que agora ninguém vai poder te salvar. Nem o seu marido, nem os seus filhos, nem o seu pai, nem a sua mãe. Esse olhar é para dentro e esse olhar é individual. Você é que tem que assumir o comando da sua vida. É você que tem que perceber quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, quais são os teus sonhos. Nós não aprendemos assim. Nós aprendemos desde quando nascemos a sermos codependentes dentro da nossa casa. Você só é considerada boa o suficiente através de validação o tempo todo. Então nós aprendemos que nós temos que ser a menina boazinha, a menina quietinha, para sermos validados, para sermos vistos, para sermos olhados. E nós vamos crescendo com esse padrão, com esse mecanismo de funcionamento. Só que esse mecanismo, ele é sabotador. Porque imagina o quanto você vai ficar dependendo da validação externa, do reconhecimento externo, para você mover na vida. Só que todo mundo está fazendo as suas vidas. Todo mundo está trabalhando, fazendo, mexendo, fazendo acontecer. E aí você precisa o tempo todo da validação externa para que você se sinta grande, capaz, suficiente. Só que será que você vai conseguir ir adiante para alcançar grandes resultados na sua vida se você ficar o tempo todo dependendo da validação dos outros? Com certeza você também vai paralisar. Por quê? Se você é uma pessoa que necessita constantemente da validação, você vai ter medo do julgamento. E aí, você não vai ter coragem de se expor. Você não vai ter coragem de levar a sua voz adiante. Porque você necessita da aprovação. Você está sobrevivendo sobre essa necessidade. E hoje em dia é cada vez mais fácil a gente se perder, porque as redes sociais está aí o tempo todo, onde a gente está recebendo constantemente validação. Né? É o like, é o coraçãozinho, né? São os emojis e por aí vai. E aí a gente passa a ficar viciado nessa aprovação. Só que isso é impossível, né? Porque você não vai conseguir agradar a todos. Há pessoas que vão gostar do que vão ouvir aqui e há outras pessoas que não vão gostar. E está tudo certo. Eu só tenho que fazer a minha parte, que é trazer o conhecimento que fez mudança na minha vida, faz mudança na vida das minhas clientes, quando elas expandem a consciência para perceber que agora são elas que precisam cuidar delas, são elas que precisam levar os sonhos delas adiante, os projetos dela adiante. Então, você pode até não gostar, pode até achar que é mais um blá blá blá, mas está tudo bem, desde que você respeite e se retire, não tem problema nenhum. E está tudo certo. A sua liberdade começa quando a do outro termina. Então, a gente deixa bem claro isso.
Só que se você quiser entender e aplicar na sua vida, no seu dia a dia, como é importante você perceber qual é o autoconceito que você tem sobre você, como que você está vivendo a sua vida, se você está vivendo ou se você está sobrevivendo, e se você está cansada disso. Se você está cansada de fazer mais do mesmo. Eu já estava muito cansada, muito exausta de viver sempre aquele padrão sabotador que não me trazia felicidade. Nos trabalhos, nos relacionamentos, na minha vida, num contexto, no meu corpo, na minha saúde, num contexto bem geral, eu não estava satisfeita com a vida que eu levava. Eu tinha alguns momentos de alguma pequena realização, mas nada se compara hoje com aquilo que eu estou fazendo, porque eu entendi que é o meu autoconceito, é a minha estrutura emocional que vai me fazer ir adiante para encontrar e fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu amo fazer, aquilo que é leve para mim fazer. Então, todos os dias, quando você se sentir triste, em algum momento que algo não faz mais sentido para você, seja o relacionamento, seja o trabalho, se você fala, eu não aguento mais esse trabalho, eu estou farta desse trabalho, eu não aguento mais isso. Você precisa olhar para trás e entender por que você ainda faz esse trabalho. O que te leva a manter nesse trabalho mesmo que te deixe triste? Mesmo que te deixe frustrado? Será que... O que você acredita sobre você? Será que você acredita que você é capaz? Será que um desses rótulos aqui, que quando você era pequena, que você recebeu, eles ainda estão gerando essa programação em você? Nós não temos problemas. Isso é o Hilário Trigo fala isso. Nós temos uma configuração ferrada. Nós temos uma programação ferrada. E é verdade. Por quê? Nós aprendemos a acreditar em padrões lá de trás, da nossa origem, da nossa família. E nós nem questionamos se esse padrão faz sentido para nós. Se permanecer nesse padrão faz sentido para nós. E aí você não busca entender por que você faz o que você faz. Aí você excluiu ou você rejeitou. Só que nada, não tem erro. Eu acredito que não existe erro, né, no universo, não tem nada ao acaso aqui. Então, se você está passando por essa situação, algo no seu passado precisa ser visto, algo lá atrás você precisa olhar. E aí, aqui vem entrar o mecanismo sistêmico para você olhar e o mecanismo comportamental. Quando você entende essas duas vertentes aí e aplica na sua vida, aí sua vida muda. Porque não adianta também só você ficar lá fazendo o movimento de olhar para pai e mãe e dizer eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Não adianta. A ferramenta sistêmica, ela vai te trazer um padrão que está apresentando na sua vida, ela vai te mostrar também uma via de solução. Mas é a sua postura diante daquele acontecimento é que vai trazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, se você, em algum momento, na sua família, você se sentiu rejeitada pelo seu pai ou pela sua mãe, não adianta você ficar lá só falando para o seu pai e para a sua mãe, eu sinto muito, eu recebi o suficiente de ti. Você tem que perceber nas suas emoções o quanto aquela informação impactou na sua vida. E, de forma consciente, você decidir olhar para aquela informação e fazer uma reprogramação. Aí sim. Aí tudo vai mudar na sua vida. Aí você vai, com certeza, encontrar novos sentidos na sua caminhada. Você vai encontrar uma possibilidade de reencontro com você, com a sua luz, com a sua verdadeira essência. Você vai deixar de se identificar com quem a sua mente diz que você é. Você é bonita, você é feia, você é gorda, você é magra, você é inteligente, você é burra. Porque, na verdade, isso ainda é a programação que você recebeu, que está aqui, bem arquivada, na sua caixa preta, que é a sua mente. E vai rodando essa programação dentro de você. Então, nesse contexto, você vai achando que você, de fato, você hoje é uma mulher adulta, mas com essa criança, com esse monte de rótulos, você acredita que você é isso. E você não sabe onde foi que isso entrou. Você não conhece ferramentas que te mostre a verdade sobre você, que te mostre onde isso continua sabotando os teus sonhos, os teus projetos. E aí você passa não mais a viver, mas a sobreviver. E aí você pode suportar
Um casamento que não faz mais sentido para você, um casamento, um relacionamento que não te respeita, que não há crescimento, que não há diálogo, que não há reciprocidade, porque de repente você entende que você precisa fazer isso, você tem que viver assim. Você acreditou que viver é assim, que um casamento é assim. Mas será que é no seu padrão? É o padrão que você instituiu para você? Que casamento seria assim? Ou você também está num trabalho que não faz sentido para você, mas que você está lá pelo salário que você recebe no fim do mês. Mas aonde foi que você aprendeu? Foi com seus critérios, com seus valores que você determinou que trabalhar deveria ser assim? Será que de fato você conhece quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, quais são os seus dons que você pode transformar a sua vida profissional e viver muito mais realizado e feliz? Os seus relacionamentos interpessoais, será que fazem sentido para você? Será que você hoje tem amigos, pessoas queridas, que contribuem com você e você sabe dizer limite a essas pessoas? Ou você acha que você tem que ser a boazinha de fato para ser amada, para ser vista? Então, isso tudo são perguntas que eu deixo para você refletir, para você começar a abrir o seu coração para perceber quais são as suas verdades. O que faz sentido para você? E um exercício simples que você pode fazer hoje no seu dia é você colocar a mão aqui no seu peito, no seu coração, fechar os seus olhos, conectar com você e escrever 3 coisas que você pensa sobre você, que você sente sobre você, sem filtro, sem julgamento, sendo honesta com você. Sendo honesta com você, só com você. Se você quiser partilhar comigo depois, tá tudo bem. Mas se você não quiser, não precisa. Só defina que a partir de agora você vai ser honesta e verdadeira com você, porque você é a mais importante. Você tem que ser a sua prioridade. Quando você começar a se tratar como sua prioridade, o seu exterior também vai te tratar diferente. Quando eu mudo, o meu mundo muda. Não que as pessoas vão ter que ser perfeitas para te agradar. Não é isso. É que você não vai mais reagir como você reagia antes. Porque você vai pensar se vale a pena ou se não vale a pena. E com certeza muita coisa vai deixar de valer a pena. Porque às vezes você quer bater de frente, quer impor a sua opinião para ser vista, para competir com a outra pessoa. E você vai falar, não faz sentido eu perder minha energia mais com isso. Já fiz em algum momento, mas hoje eu escolho não fazer mais, está tudo bem. Então você vai se retirar de situações que não fazem mais sentido para você. Você vai se retirar de discussões que não agregam na sua vida. Por quê? Você percebeu que o seu valor não está ali. Você sabe, você tomou consciência que o seu valor é muito mais profundo. E aí sim, e é esse valor que você quer nutrir todos os dias. E essa é a proposta aqui da nossa jornada. Que você possa começar a tomar consciência de qual é o seu valor, para que você tome também a autorresponsabilidade de se nutrir todos os dias, de cuidar de você todos os dias. Então, se essa live fez sentido para você, se tocou no seu coração, eu quero te convidar para o meu grupo gratuito no WhatsApp. Na minha bio tem o link lá para você acessar o meu grupo gratuito. Também tem lá sobre o meu trabalho, o e-book, Voltando à Minha Marca, você também pode fazer esse exercício diário, nessa reprogramação de 21 dias, para que você possa começar a acessar a mulher incrível que está aí dentro de você, mas que pode estar adormecida. Então, esse foi o nosso encontro de hoje, tá? Eu quero agradecer a você que vai ver essa live, ou você que está vendo essa live. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje, retomando esse trabalho, que é o que eu amo fazer e que com certeza eu vou fazer com muito mais amor, com muito mais coragem de hoje por diante. Então, muito obrigada a todas, que vocês possam ter uma excelente segunda-feira.
acreditando que vocês podem muito e que são capazes de muito. E se tiver alguma dúvida, compre lá o meu e-book e comece a hoje mesmo a fazer esse exercício de reencontro com você mesmo. Um grande beijinho, tchau, tchau e até amanhã. Amanhã eu te espero aqui de novo, nós temos o nosso encontro por 21 dias. Então, chame as amigas, pegue o café e vamos para cá, vamos bater um papo amanhã, tá bom? Te espero amanhã, beijinhos, tchau, tchau.